Leila Pereira furiosa com a Sporting Betting, pagando mais para o Flamengo do que para o Palmeiras. A patrocinadora Master do Mengão chegando com reforços. Falar da renovação confirmada do Arrascaeta e a volta do Eric Pulgar. Muitas informações, se inscreva no sim, deixa o like, bora pro vídeo. O Filipe Luiz definindo o time titular para o jogo do Flamengo contra o Internacional. Neste domingo, Flamengo e Inter, mais uma vez, o segundo dos 3 jogos seguidos entre as equipes. Flamengo treinando nesta manhã de sábado e viaja ainda hoje, na parte da tarde, para o Rio Grande do Sul, onde amanhã enfrenta o Internacional às 18 horas e 30 minutos. O Filipe Luiz, como tem um jogo importante contra o Internacional na quarta-feira pela Libertadores, pode acontecer dele mesclar. E aí temos aqui uma provável escalação do Filipe Luiz para amanhã. Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Alan e Jorginho, Plata, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro. Time diferente do que começou o último jogo contra o Internacional, né? É uma mesclada? É e não é, né? Porque o Léo Ortiz está precisando de um descanso, o Léo Pereira está precisando de um descanso, e aí um dos dois deve ficar de fora, porque o Danilo deve jogar essa partida. Tem também a possibilidade do De La Cruz, né? Não acredito que o De La Cruz seja titular, porque está 8 jogos fora. O Danilo está há pouco mais de 20 e poucos dias fora. Então tem a chance dele entrar como titular para descansar um dos zagueiros. E aí, no segundo tempo, quem sabe, sai. Se o Léo Ortiz for titular, o Léo Pereira vai para o banco, e aí no segundo tempo entra o Léo Pereira no lugar do Léo Ortiz, aí fica meio tempo cada um de descanso, tá bom, né? E aí a possibilidade do Alexandro ir pro banco, pro Ayrton Lucas, e quem mais? E a Arrascaeta tá de volta porque não jogou a última partida, tem que jogar agora, não tem jeito, né? Filipe Luiz, que já utilizou 28 jogadores e não repetiu time titular depois da Copa do Mundo de Clubes. Os únicos que atuaram aí os últimos 10 jogos foram Léo Ortiz e o goleiro Rossi. Os outros, todos, em algum momento ou outro, teve um descanso, né? Por isso que eu acho que o Léo Ortiz vai descansar nessa partida contra o Inter, e quem vai jogar vai ser o Léo Pereira, né? Temos aqui o seguinte, falar dessa situação do Flamengo com a Sporting Betting, mas antes, olha só, Flamengo e Palmeiras superam 1,4 bilhão em receitas e se destacam, né, nas finanças já de algum tempo, né? O sucesso de Flamengo e Palmeiras, que juntos conquistaram 6 dos últimos 10 campeonatos brasileiros, não é fruto do acaso. Ambos clubes se destacam não apenas pela performance esportiva, mas também pela sólida estrutura financeira. Recentemente, as demonstrações financeiras do primeiro semestre revelaram um dado impressionante. A receita dos dois clubes ultrapassou 1,4 bilhão de reais só nesse período até agora de julho, né? Só até julho, não está contabilizando junho. Com o Flamengo aí aproximadamente 600 e cacetada de milhões e o Palmeiras 700 e poucos milhões, até porque o Palmeiras teve uma partida a mais lá na Copa do Mundo de Clubes, e aí aumentou um pouquinho a receita deles, né? Em compensação, também eles investiram aí quase 600 milhões de reais nessa janela de transferência, neste ano, né? No início do ano, e essa janela agora, o Palmeiras fez mais investimento até do que o próprio Flamengo. E aí é o seguinte, Leila Pereira furiosa, vamos falar do Arrascaeta, vamos falar do Gabriel Brazão. Novo patrocinador Master trouxe aí o Mauro César, que é a Sporting Betting. Master do Flamengo renderá mais de 250 milhões de reais anuais, podendo chegar a 300 milhões. Pois é, num contrato de 3 anos a princípio, e aí a gente colocando esses 300 milhões, dá 900 milhões, quase 1 bilhão, somente em patrocínio em 3 anos. Mais que o dobro do que a antiga, que era a Pixbet, né? Isso tá deixando os palmeirenses irritados. Inclusive o Opina Porco, que tem um canal aqui no YouTube, fez um vídeo com informações de gente da interna do Palmeiras, diz que isso se oficializando vai ter um trem maluco lá no Palmeiras, né?
Vai ter um negócio doido lá no Palmeiras, porque eles não vão aceitar receber menos do que o Flamengo. Mas tem que aceitar, porque a visibilidade do Flamengo é maior, a visibilidade do Palmeiras é boa, mas não igual a do Flamengo. A do Flamengo é muito maior. Tudo do Flamengo vai dar mais audiência, vai dar mais visualizações, não tem jeito. Tanto é que tem canal de Palmeiras, de palmeirense, que fala sobre o Flamengo porque dá mais visibilidade. Não é um, não é dois, são vários. Então, tem que aceitar, não tem jeito. A Leila Pereira pode ficar furiosa, pode ficar o que for. Eles fecharam no início da temporada com a Sport Betting e aí agora a Sport Bet fechando com o Flamengo, né? Há um tempo atrás, 2023, Flamengo exibia aqui, ó, Sport Bet e Io. Eu não sei se é a mesma empresa, tá? Porque eu não acompanho esse negócio de bet, mas não sei se vocês lembram. Tinha aqui, ó, na camisa do Flamengo, dos dois lados, Sport Bet e Io. Enfim, vamos aguardar o anúncio oficial. Segundo o Mauro César, a Sporting Bet será anunciada a nova patrocinadora master do Flamengo na segunda-feira, como o próprio clube divulgou em uma nota oficial. O Vene Casagrande, que também é outro cara bem informado, trouxe que é a Superbet. Tá? Então a gente vai descobrir aí na segunda e ver quem de fato está com a fonte que está passando a cal verdadeira, né? Passando a informação verdadeira em tempo real. Temos aqui o seguinte: Flamengo contrata Gabriel Brazão dos Santos se dobrar o valor, fazer uma oferta de 15 milhões de euros e estuda a compra. Traz aqui o Bola VIP essa matéria, né? Que o Flamengo contrata o Gabriel Brazão dos Santos se dobrar o valor. A princípio, o Flamengo teria oferecido 7 milhões de euros, 44 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta, mas o Peixe considerou o valor abaixo do esperado. E aí o Bola VIP traz que o Flamengo teria que oferecer pelo menos 88 milhões de reais, dobrar o valor, aproximadamente 15 milhões de euros. Cara, é muito dinheiro para um goleiro, para ser reserva do Rossi, hein? Sei não, hein? Vou acompanhar mais alguns jogos aí do Brasão, pelo pouco que eu vi. Não sei se é goleiro para isso tudo, não. Uma sombra boa pro Rossi, mas ele é melhor do que o Matheus Cunha, obviamente. Porém, não sei se está no nível do Rossi, não. Renato Abreu garante que teria vaga no Flamengo de 2025. Você concorda? Renato Abreu, um tempo atrás aí, um dos jogadores históricos do Flamengo, era Renato Abreu e mais 10, meu parceiro. Não tinha como. Não tinha como para ninguém. Ele falou o seguinte: eu jogaria. Acho que eu jogaria de uma maneira até diferente, disse o ex-camisa 11, que é autor de 73 gols em duas passagens aí pelo Flamengo. Desses 73 gols, provavelmente alguns de falta e mais outros alguns sendo uma cacetada de fora da área, né? Que o bicho chutava, é impressionante. Chutava demais. E ele falou que o Léo Moura também teria vaga e o Juan talvez jogaria também. Juan lateral. Juan não sei não. Léo Moura talvez, hein? Léo Moura acho que jogaria. Campeão mundial pelo Flamengo enaltece Léo Ortiz e Léo Pereira. Moser, zagueiro campeão mundial em 81, enalteceu a dupla do Flamengo. O sistema defensivo do Flamengo está bem, graças a Deus. Tem contribuído bastante. Defensivamente, a equipe melhorou muito. E ofensivamente, eles estão tendo uma participação muito positiva em gols. Agora tivemos uma situação bastante positiva com o Léo Pereira, com o Léo Ortiz, que estão fazendo gols. É continuar trabalhando, disse Moser durante o evento na Gávea, sede social do clube, para o Lance. Após a renovação de Guilhermo Varela até 2027, dezembro de 2027, o contrato do Varela se encerrava neste final de ano, o Flamengo corre para fechar com o meio-campista ao Arrascaeta, né? Fechar com o Arrascaeta. Prioridade de renovação agora de Arrascaeta, porque já resolveu um problema. O Buto adota essa postura de resolver uma situação de cada vez. Resolveu o Varela, agora resolve. Parece que resolveu o Rossi também já, e eu não sei nem porquê, porque já tinha contrato até 2025, só até 2027, né, o Rossi já tinha, então aumentando o salário dele e renovando até 2028, ainda não foi divulgado. Segundo informações aí, Júlio Midoneto trouxe que já está tudo acertado, só não foi anunciado. O Varela também já estava acertado há um tempo, agora o Flamengo quer renovar o Arrascaeta, que tem contrato somente até dezembro de 2026, mais um ano e meio de contrato só com o Flamengo. E aí, a negociação se arrastava desde março, foi finalizada de forma tranquila com o lateral.
Só que a renovação do Arrascaeta, vem se arrastando há um tempo. Inclusive, ele se mostrou chateado, né? Falei disso aqui nos últimos vídeos. Ontem, na entrevista coletiva, ele ficou meio assim com essa renovação. O Boto está aguardando aí um empresário do Arrascaeta no Brasil para poder avançar nas tratativas de renovação com o meia uruguaio, tá? Temos aqui o seguinte, e o Pulgar, volante evolui em recuperação no Flamengo, já tem previsão de voltar aos treinos. Chileno é destaque da equipe desde a Copa do Mundo e desfalque, né? Desfalque da equipe desde a Copa do Mundo. Titular absoluto, ele e Jorginho no meio do campo, não tem para ninguém, não tem ala, não tem, pode juntar ala e o garoto Everton Araújo, que não tem para ninguém. O volante desfalca a equipe desde a Copa do Mundo, tem feito muita falta, né? A boa notícia é que a recuperação está evoluindo muito bem, a previsão de volta para setembro, volta a treinar em setembro para retornar aos gramados em outubro ou novembro. Cara, que dia terrível foi, né? Contra o Bayern. O Flamengo perdeu de 4-2 e ele ainda fraturou o dedinho, né? O quinto metatarso do pé direito. 3 de julho foi a cirurgia dele. Após 2 semanas de repouso, ele retornou, se reapresentou aí ao Ninho do Urubu e deu início à fisioterapia. O jogador aí deve voltar aos campos em setembro para poder já começar trabalho com bola. A temporada é longa esse ano, né? Vai até Campeonato Brasileiro, última rodada dia 21 de dezembro. A final do Super Mundial é no dia 23, se eu não estou enganado. Então, assim, coisa de louco. Quero ver como é que vai ser. É bem arriscado esse Campeonato Brasileiro terminar ano que vem, tá? É bem arriscado, porque eu quero que o Flamengo vá para o Mundial. Para isso tem que ganhar Libertadores, ou seja, vai ter datas comprometidas aí de sábado ou domingo para a final de Libertadores. Depois viaja para fazer 2 ou 3, acho que é 2 jogos, né? No Mundial de Clubes. Aqueles 2 ou 3 jogos aí, acho que é 2 jogos, semifinal e final. E aí a data Brasileirão vai ser só empurrando com a barriga. Quero ver como que vai funcionar isso aí daqui para frente, né? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo.